Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alex Gimenez, para quem não conhece. E hoje nós vamos falar dessa maravilha, O Max CPR, produto esse lançado aí pela Timol, desde 2014, E vem tendo um avanço aí significativo no mercado, Então, o que é o Max EPR, O que ele representa, Ele representa máxima de economia, máxima de potência, E máxima de redução de gases, A sua tela não está aparecendo aqui para a gente, tá? Não aparece, Elias? Compartilha ela, e volta, descompartilha, depois compartilha novamente. Slide novo. Apareceu aí, Elias? Agora dá para ver. Perfeito, perfeito. Então, é o Max CPR, nos fornecendo a máxima de economia, máxima de potência, E máxima redução de gases. Mas antes de nós entendermos, o que significa o Max CPR, Nós temos que entender o que faz o carro gastar mais combustível, Mais do que deveria. O que pode fazer seu carro gastar mais combustível? A má calibragem, dos pneus, estando murcho, em contato com o solo, não deixa o carro rodar livremente, O carro muito cheio, Rodas desalinhadas, filtros de ar sujo, Velas sujas e defeitos nas bobinas. Ar-condicionado ligado, excesso de peso e combustível adulterado. Grande vilão aí do consumo, do seu veículo. Isso são pequenos fatores do que faz seu carro estar gastando, Além do que deveria. Mas o que o carro, qual é a defesa do carro para economizar combustível, No caso aqui seria a lâmpada, Ela tem uma extrema importância, no caso aqui, de estar lendo o oxigênio presente nos gases eliminados pelo motor, Então, esse sensor ele realiza a medição dos gases e esses dados são utilizados pelo modo de injeção para obter o estequiométrico, Em palavras simples, o combustível lá que é queimado, lá na câmara de combustão, ele é descartado, pelo escapamento e a sonda, como vocês podem ver aqui, ó, ela está bem localizada ali, um pouquinho antes do catalisador. Então, aqui que ela faz essa incrível leitura, Se o carro está queimando com eficiência ou não, E nesse momento ela está informando a central, Se a central determina injetar mais combustível ou injetar menos combustível, Essa é a função da sonda lambda. Ler o oxigênio presente, eliminado pelos gases, tem combustão, passou aqui, antes do que chegar de um catalisador, a sonda vai fazer essa leitura, Se está queimando combustível como deveria ou não, Então, o Max CPR nada mais é que um ionizador de combustível, Ele ioniza o combustível, proporcionando uma grande melhora de queima, E no caso aqui, o jateador, ele pulveriza esse combustível, para facilitar a mistura do ar combustível, Então, o Max CPR, ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar ao mesmo campos magnéticos potentes, Então, o combustível, saindo lá da bomba, lá do tanque, ele tem esse formato aqui do lado esquerdo, As moléculas do combustível estão desorganizadas, E isso faz com que a precisão de queima lá na câmara de combustão tenha uma eficiência apenas de 30% apenas, Ou seja, a cada R$ 100 abastecido,
apenas R$ 30 é utilizado pelo motor, sendo R$ 70 mal aproveitado, né? Descartado pelo motor e queimado aqui pelo nosso amigo catalisador, né? O combustível em massa, ele não pode ser liberado pelo planeta, né? Ele proporciona um poluente, né? Muito ofensivo para o planeta. Então, o catalisador, ele tem essa função de queimar esse combustível não queimável pelo motor, né? Faz um extremo esforço, ele tem que chegar a 1.600 graus, um pouco a mais de 1.600 graus, para estar queimando esse combustível não aproveitável pelo motor, né? Ou seja, desperdício de dinheiro, né? Desperdício de combustível e um grande impacto para o planeta, né? Principalmente quando não se dá devida manutenção. Esse catalisador aqui, né? No caso, pode estar entupido, pode estar quebrado. Você está emitindo uma grande massa de poluentes para o planeta, né? Então, aqui com o Max CPR, qual que é a vantagem do Max CPR? Uma vez que ele passa aqui pelo campo magnético potente, né? As suas moléculas do combustível, elas ficam organizadas e polarizadas, né? Ganhando esse formato aqui do lado direito, né? Ou seja, do lado esquerdo nós temos 30% apenas de aproveitamento de queima, passando pelo campo magnético, esse aproveitamento de queima se eleva para mais de 90%, né? Ou seja, você está tendo uma máxima de eficiência aí em economia, em potência, né? E redução de gases. Então, realmente, daqui em diante, você passa a ter um grande aproveitamento de queima, dando, assim, mais potência também ao seu motor, né? Aqui, no caso, o Timol, né? Pegou o veículo aqui C4 Loud, em 2014, né? Comprou os veículos 0 km, né? E fez o teste no dinamômetro, aqui na oficina Matoscar de São Paulo, né? E esse teste, houve a comprovância aqui, né, do aumento de potência de 137 HP para mais de 151. Também aumento de força, né, de 209 para 240, né? Então, ou seja, o veículo injetando menos e tendo um melhor ganho de potência, né? E tudo pelo princípio aqui, ó, da sonda lambda, né? A sonda lambda tem esse papel importantíssimo de estar lendo, né? O oxigênio que chega. É interessante para a sonda chegar a esse oxigênio, porque realmente o combustível foi queimável lá na câmara de combustão, né? Então, aqui é onde que o aproveitamento de queima, né, ele se elevando para mais de 90%, a sonda ela reconhece automaticamente, né, essa precisão de queima, informa a central e daqui em diante passa a injetar menos combustível, né? Então, é isso que o Max CPR proporciona no seu veículo. Temos o teste alternativo aqui, na Timol projetou um carro para estar fazendo um teste, e realmente houve aí a comprovância. Temos aí a sede de Uberlândia, né? E de agora em diante, nós precisamos ter um pouco mais de atenção, né? O Max CPR realmente é um aparelho incrível, porém tem que tomar alguns cuidados, né? Não é qualquer tipo de veículo dá para ser instalado. No caso aqui, nós podemos estar instalando, né? Os veículos de injeção eletrônica de 1.0 a 2.0, né? E no caso, sem turbina também. Não vale para carros carburados e também nem diesel, né? Carros com turbinados também não pode estar instalando aí Max CPR. Então, qual que é os cuidados, né? Nós precisamos... Até mesmo combustível ruim, a CPR, né?
nós conseguimos, o Max CPL consegue melhorar esse combustível. Mas quanto mais a qualidade do combustível, melhor é a taxa de economia, né? Melhor a ionização, né? Melhor a economia do seu veículo, o ponto estequiométrico, né? A função da sonda lambda. Agora, aqui no caso, ó, nós temos aqui 5 destaques da sonda lambda, né? Aqui como primeiro, né, o alto consumo do óleo do motor. Então, um veículo em boas condições, né, você tem um excelente resultado. Mas em condições adversas, né, como nesse caso, o óleo sendo consumido na câmara de combustão, ele atrapalha a eficiência de leitura, né, da sua sonda lambda. E não vai passar uma informação exata lá para o módulo, né, e isso vai atrapalhar um pouco na economia do combustível, né? No caso aqui na opção 2, a contaminação por chumbo, né, de combustível adulterado, também vem judiando a sua sonda lambda, atrapalhando assim na eficiência de leitura. A opção 4, né, concentração de sílica, também a opção 5, né, líquido de arrefecimento, né, chegando água lá na câmara de combustão, pior ainda para a economia de combustível, né? Então, alguns fatores que aqui, no caso, atrapalham na eficiência de leitura da sua sonda, né? Mas o que é interessante para nós é a opção 3, né? A mistura rica. A sua sonda ela está boa, né? E só está chegando gases lá para ela, né? E ela está lendo apenas o oxigênio. Então, isso traz 100% da economia, né? Então, o carro, na verdade, ele tem que estar em boas condições, né? Não precisa ser um carro novo, 0 quilômetro, mas precisa, o ideal que seja um carro bem conservado. Ao contrário dessa foto aqui, ó. Um carro totalmente aí já em péssimas condições de manutenções, né? O Max CPL não vai te trazer um excelente resultado, né? Mas um carro já bem conservado, né? Bem dado manutenção, você vai ter o máximo de eficiência. Como no caso aqui, nós temos algumas peças, né? A válvula reguladora de pressão, a bomba de combustível, né? Cabos, velas, ignição. Os princípios básicos aí para você estar mantendo, né, seu veículo em perfeito estado. Tô ouvindo? Bom, a Timol aqui no caso, né, além do incrível aparelho, ela também disponibiliza o suporte técnico, né, através do Elias Washington. Qualquer momento vocês podem estar ligando, né, para estar tirando dúvidas com relação à instalação. E no caso, a Timol também disponibiliza o seu site, né, sua página oficial, em que vocês podem estar tirando suas dúvidas, até mesmo adquirindo o aparelho. Aqui no caso, o próprio site já vem informatizando. A NASA, né, por detrás desse projeto, né, do ionizador de combustível, há muito tempo atrás ela já utilizava, né, nos seus foguetes espaciais, tendo uma melhor precisão de queima, né, subindo uma máxima de velocidade com o menor peso, né, o menor consumo possível, né? E com base nisso, se desenvolveu o Max CPL, né, na empresa, né? No caso aqui também nós temos a tabela de economia. O Timol aqui no caso disponibilizou, né? Seu veículo fazendo uma média de 12 km por litro, e seu combustível custando uma faixa de R$ 5,80, né?
você andando em uma média de 100 km por hora, ele lhe trazendo 20% de economia, né, nessas condições, a cada 10 mil quilômetros, né, você vai ter R$ 800 de economia, 20 mil, R$ 1.600, 50 mil quilômetros, R$ 4.000, né? Isso seu veículo fazendo uma média de 12 quilômetros, né? Tem veículos que conseguem fazer 15, 18, 20, 22 quilômetros, ou seja, né, esse valor ele dobra, né, ele se eleva. Então, é uma grande vantagem na economia de combustível, né? E não só no combustível, mas como também na economia na mecânica, né? O Max CPR, ele conserva, né, a vida útil do seu catalisador e também do seu motor, né? Para evitar a carbonização e não chegar líquido, né, no escapamento, né, não fazer a corrosão, né, das peças metálicas, né? Trazendo uma vida útil, no caso, para o seu motor. Então, são muitas aí os resultados, né? O aparelho, esse incrível aparelho da Timol, traz aí para vocês, né? A grande vantagem é a economia, né? E os benefícios, né? Que seria a preservação, né, do seu veículo por muito mais tempo, né? E também uma ultrapassagem com muito mais eficiência, com muito mais torque. O Max CPR ele traz e proporciona para vocês. Agora eu vou direcionar a palavra para o seu Elias Washington, trazer um pouco do seu comentário, sua experiência para todos nós aí. Grande Elias? Boa noite, Alex. Boa noite a todos aí. Estava aqui escutando aí a sua palavra aí, perfeito, falando certinho aí. Tudo que a gente merece escutar, precisa escutar sobre esse aparelho, né? Eu que já estou aí há uns 4 anos instalando no Max EPR, já estou aí, graças a Deus, aí com uma gama de aparelhos instalados e cada dia mais o Max EPR me surpreende. Mas me surpreende como? A qualidade que ele deixa o combustível, né? A qualidade que ele deixa o seu motor a partir de 30 dias que você está usando o Max EPR, você, dentro da tua casa, você não sente mais aquele odor do catalisador, né? Que é um cheiro um pouco chato, chega a arder um pouco no nariz. Por quê? Porque o catalisador ele precisa de aí 15 minutos de aquecimento para fazer a função de queimar o combustível que não foi queimado no motor. E esse ar que sai do escapamento, né, juntamente com esse combustível que não foi queimado, dá aquele odor ruim. Quando você instala o Max EPR, isso aí desaparece. Uma coisa importante que eu acho no Max EPR é que ele é um produto exclusivo da Timol. Não existe no planeta um produto que nem o Max EPR, só a Timol fabrica. Tá? A Timol hoje tem mais de 130 mecânicos para instalar o seu aparelho em todo o Brasil, tem um suporte técnico, né? Porque ele viu a necessidade desse aparelho para as pessoas que utilizam veículos, tanto para o seu lazer como para o seu trabalho. E o preço do combustível hoje, apesar de não ter uma grande qualidade, né? Lógico, nem em todos os postos, mas o preço está absurdo. Você estava vendo essa tabela, você falando aí, eu estava observando uma coisa importante. O aparelho custa, na média, R$ 700. Já instalado. A Timol paga para instalar o aparelho. Esse aparelho tem 1 ano de garantia, né? Mas a vida útil dele é de mais de 5 anos. Né? A gente fica, toda vez que eu vejo aí falar do Max EPR, eu fico vendo uma live, por isso que eu peço que quem puder assistir todos da semana assista, porque a cada dia tem assunto novo, porque o Max EPR é muito extenso, a qualidade. Se ele traz, ele é um aparelho ecologicamente correto, o mundo todo brigando por algo ecologicamente correto. Nós temos um aparelho ecologicamente correto. Mas para ele ser ecologicamente correto, isso começa na câmara de combustão do veículo. Ele faz com que esse combustível ele gere força dentro da câmara de combustão, para que essa
essa sobra de combustível que não seja queimado, ele não vire aí algo poluente ou algo que vai sobrecarregar o catalisador do carro, né? Então, o Max EPR, além de economizar combustível, aumentar o torque e a potência, ele faz uma manutenção interna no seu motor. Seu motor começa a ficar limpo internamente. E quais são os benefícios que nós temos? Aí nós temos um fundo de vela limpinho, conservado, que vai durar mais tempo. A gente tem um óleo do motor que vai estar mais limpo, que vai proteger melhor os seus componentes internos do motor. A gente tem a sede de válvula, que trabalha para vedar ali a câmara de combustão, para dar compressão no carro mais limpa, entendeu? Então, é um aparelho hoje necessário. Eu estava conversando com um colega meu a semana passada, se não me engano, até hoje eu liguei para eles bater até mais um papo também, mas semana passada a gente estava falando o seguinte, que o Max EPR ele não para de surpreender. No momento que você está no seu veículo, você começa a sentir os benefícios. E quanto mais você conhece de veículo, mais você entende melhor o Max EPR, né? E uma coisa importante, o único aparelho de economia de combustível do planeta, tá, pessoal? Que não mexe na originalidade do carro é o nosso. O nosso aparelho é exclusivo da Timol, só ela fabrica, só o consultor vende. E só o mecânico credenciado está ou com auxílio suporte técnico. Ou seja, a Timol tem uma sede em Uberlândia, onde você pode ir lá conhecer a Timol, certo? Ou seja, isso dá a ela certeza de que o aparelho é de qualidade, que funciona. Ela testou no Dinamoto, ela testou no tanque alternativo, no dia a dia na rua, né? Ela testou também com um carro zero, rodou 200 mil quilômetros, abriu o motor para ver qual era o benefício do carro zero que começa a usar o Max EPR. E todos ficaram surpresos, porque dentro da câmara de combustão, onde acontece a geração de força motora, estava totalmente limpo. Então, quando você fala de Max EPR, você não fala apenas de um aparelho, você fala de uma imensidade de benefícios, né? Aí, e o que esse aparelho faz? Ele faz tudo antes da queima. Ele faz com que esse combustível seja preparado para melhor queimar dentro da câmara de combustão, né? Às vezes, muitas vezes, você se não rodar bastante com ele, você não percebe, porque geralmente 20%, 30%, ele não é perceptível para quem roda pouco. Mas se você pegar uma estrada longa e você vai ver aí a qualidade do combustível e a economia. Aí você vê como a economia visível, né? Porque a gente, muitas vezes, no dia a dia, a gente não percebe. O que eu venho percebido quando eu instalo o Max EPR? É que o cliente, antes do Max EPR, não conhecia o carro dele. Olha que coisa interessante. O cliente, antes do Max EPR, não conhecia o carro dele. Ele está começando a conhecer o carro depois que instala o Max EPR. Porque ele vai perceber que o carro funciona melhor, quando ele bate na chave, pega mais rápido. O carro tem uma força melhor, motor, desenvolve melhor, né? O carro fica com o motor com barulho redondinho, isso é perceptível, né? E a economia, muitas vezes, o carro 2015, 2013, 2011, 2017, são carros que sofreram muito com combustível aí, adulterado, assim como você falou, com relação à sonda lambda. Aqueles modelos de sonda lambda ali, prejudicado, ali é combustível ruim, né? Uma coisa ali que me chamou a atenção é água do arrefecimento. O que é água do arrefecimento? É algo que refrigera o carro, água do radiador, propriamente dito. Essa água, ela está passando para dentro do motor e prejudicando a sonda lambda. Sabe o que é isso? Isso aí chama-se falta de manutenção. Então, às vezes, quando a gente pegava um carro, que a gente começava a perguntar ao cliente, o cliente disse, não sabia disso. Ah, meu mecânico nunca falou isso, né? Então, a gente via que o carro não tinha conservação. E cada R$1 que você deixa de gastar com manutenção, no final do ano você perde 3. Se você deixou de gastar R$1.000 com manutenção, você vai perder R$3.
Ou seja, olha o tamanho do prejuízo que o proprietário de um carro tem. Mas muitas vezes ele não sente, ele roda aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí acontece um pequeno problema. Quando ele abre o motor, tudo estragado. Mas ele antes pensava que estava bom. Porque o carro não deu problema naquele tempo, mas estava o problema internamente acontecendo. E o Max EPR, justamente é nessa área onde ele vai fazer essa manutenção, fazer esse reparo interno, onde a gente não vê. Tá bem? Alex, é isso aí. Né? Quero aqui agradecer aí a você por essa live maravilhosa, pelas pessoas que estão aí, né? Nessa live, estão sempre com a gente aqui. E tá aí, vamos ver quais são as perguntas que as pessoas aqui querem tirar e pode estar fazendo aí para você ou para mim, a gente vai estar respondendo aí. Agora é com vocês, pessoal. Fique à vontade. Pode falar, Juraci. Então, boa noite. Boa noite. O Elias já sabe da minha situação, né, Elias? Já conversamos um pouquinho, mas eu queria conversar um pouquinho mais, porque pode ser que seja uma... Quer dizer, eu não tenho dúvida, em hipótese alguma, sou representante de Timor, não tenho dúvida, não estou levantando nenhuma questão aqui quanto ao produto. Estou falando do meu carro, tá? Não do produto, porque eu sei que os produtos da Timor é algo muito sério, né? De muita qualidade. Eu tenho tido muitos benefícios com outras coisas, outro produto. Agora estou falando dessa pecinha do carro, o Max EPR. Eu estou tendo um problema com o meu carro e eu falei com o Elias. Então, meu carro é considerado um carrinho mais ou menos, um Chevrolet Classic LS 2015. Não está tão sambadinho assim, não está um 0 quilômetro, mas eu não estou conseguindo ainda o resultado, né? Então, estou lutando, mas eu quero ver esse resultado. E o mecânico agora ele tirou a peça, só deixou a pecinha azul no carro. Então, eu falei, não, tira a peça, tira tudo para eu ver, porque meu carro estava dando uma faixa de... Eu não medi antes de botar a peça, mas meu carro sempre na base 13,5, 13, às vezes 14, né? Quando pego uma estrada boa. E eu não medi, na verdade, eu fui sincera com a Elisa, eu não medi antes, né? Quanto é que estava dando por quilômetro. Estava dura para encher o meu tanque. Entendi. Mas com o aparelho não está dando nem 10, então eu tô triste, né? Que eu estou gastando muito combustível. Aham. Pronto, vamos lá. O suporte técnico está acompanhando a dona Juraci e foi o que a gente aconselhou. Que ela tirasse o aparelho, né? E ela fizesse uma média do carro dela sem o aparelho e depois ela colocasse o aparelho para a gente ver as duas médias, o antes e o depois. Porque o que acontece? Geralmente, quando o carro não marca no painel, geralmente acontece isso. A pessoa não tem aquela clareza de que está economizando. Eu tenho certeza que está, né? Mas a impressão que tem que ter é dona Juraci. É importante para a gente que ela esteja essa impressão, né? Por quê? Porque, é como eu falei anteriormente, muitas pessoas não vão começar a conhecer o carro agora, né? Sabe dirigir, estou dirigindo bem e tal, sabe levar, trazer, mas o carro dele, o carro interno, sabe como está, né? E dona Juraci sempre cuida do carro direitinho, roda pouco, não roda muito, né, dona? Roda um pouco, em torno de 100 km aí por dia só, não é isso? Ou até menos, né? Mas no momento que ela começar a fazer esse teste, ela vai ver que está dando aí mais ou menos uma economia de 20% a 25%. Agora, tem que antes fazer a medição antes, correto. Por quê? Porque, veja bem, até um mínimo detalhe, se você faz um teste de 100 km, só que aí você, na hora de abastecer, para fazer o teste, vai que a bomba ela bota meio litro a mais. Né? Meio litro a mais já são 5, 7 quilômetros, 8 quilômetros mais ou menos. Já são 7% de diferença. Então, é necessário uma viagem maior, ou seja, pode fazer o seguinte,
na ida, de uma viagem que ela for, de 300 quilômetros mais ou menos, ela vai ser o Marcos IPR e na vinda ela está no Marcos IPR. Aí ela vai ver a diferença. Né? A gente estava com a questão também de uma dentista, né? Que ela disse que o carro não estava funcionando de jeito nenhum, não sabia por que tinha colocado, foi aquilo que não se preocupe, suporte técnico da Shimol vai acompanhar. E aí a gente começou a acompanhar, né? Foi que a gente descobriu que muitas vezes, depois que ela instalou o Max EPR, ela fazia o itinerário, ela parava um pouco para esperar, ou era o filho, ou era o neto, acho que era o filho, alguma coisa assim, para até tocar a escola. Ela chegava antes. E o que ela fazia? Deixava o carro ligado com o ar-condicionado funcionando. Será que consome? Então, quando eu chegava no consultório, eu disse, não, mas esse carro não está economizando. E aí a gente foi procurando ver qual era o motivo, viu se o som da lâmpada estava normal, o carro com menos de 100 mil quilômetros rodados, manutenção em dia, filtro de combustível, filtro de ar, sabe? Então, a gente foi a fundo mesmo na mecânica. Quando a gente percebeu, ela não ligou. Né? A gente já estava sem... Ela não ligou. E aí ela disse, olha, o carro realmente está funcionando. Eu fui abastecer o carro agora, que ela tem o itinerário dela abastecer toda semana, né? E o carro pegou quase nada de combustível. E eu rodei a semana toda. Realmente, esse aparelho é muito bom. Ou seja, alguma coisa passa despercebida. Isso é natural. Né? Por quê? Porque as pessoas, como eu falei, começam a conhecer o carro agora. E manutenção de veículo não é só da parte externa, é a parte interna. O carro 2015, né, dona Juraci? Carro 2015, ela tem aí 7 anos de uso. São 7 anos de combustível que não sabe o que entrou. 7 anos de carbonização interna. Só um instante. Entendeu? Dona Juraci, seu carro, a senhora tem a média de quilometragem já rodada? A senhora tem em mente? Se já ultrapassou 100 mil quilômetros, 150? Não, meu carro tem 60 e poucos quilômetros, 60 e poucos 60 mil. mil, né? E 7 anos a senhora roda com ele para lá e para cá. É que é assim, né? Só para a senhora ter uma noção, uma pequena noção, né? A sonda lambda ela é indicada para ser trocada com 100 mil quilômetros, né? Porém, a cada 30 mil quilômetros também ela é indicada a ser revisada, né? Ver como é que ela está, né? Como propriamente dito pelo Elias, né? Ela já está 7 anos andando com combustível, provavelmente, né? Digamos assim, com má qualidade, dependendo do posto, ela abastece aí, né? Não, eu abasteço em um bom posto, sempre o mesmo posto, em cidade pequena, então, E aí, a posto senhora bom. costuma andar no álcool, na gasolina? É gasolina. Mais na gasolina. Nunca, eu acho que eu nem andei no álcool, eu É. não acredito muito. Entendi. O interessante é o que o Elias está falando, né? Só rode uma semana agora, né? Para ver como é que ele está, faz a média dele, né? E, no caso, vai colocando... Eu falei com o meu mecânico sobre essa sonda longa, não sei se eu falei certo. Aham. Ele, não, tá tudo ok. Agora eu falei de novo. Dá uma olhada, eu deixo com ele lá, enquanto eu estou lá na academia, eu deixo lá com ele. Seu carro você pode ir para os Estados Unidos, ele chega a falar essa expressão para mim. Tem que ter combustível, mas você já pode até para os Estados Unidos. Então, um carrinho pouco rodado, um carrinho bom. Então, assim, eu esperava fazer 30 quilômetros, né? 30 quilômetros por litro, isso é que eu esperava, não 9. Então, eu vou dizer brevemente a minha experiência, tá? Quando eu coloquei, realmente eu não tive um bom resultado, né? Mas eu tive que perceber que eu tive que dar manutenção no meu, né? Eu tive que trocar a válvula termostática, né? No meu carro eu tive que fazer a limpeza do bico, né? No que eu fiz os alinhamentos também, né? Do carro. Aí cada mexida, né? O carro foi ganhando autonomia. E hoje ele está fazendo 22 km por litro na gasolina. Então, eu dou liberdade ao meu mecânico para fazer tudo isso. Ele falou, teu carro não precisa... Elias tem o número dele, Lia. Fala com ele lá, tu decide, vocês dois lá se entendem, porque eu quero meu carro fazendo esses 22 litros aí, 22 quilômetros. Mas eu sei que vai dar certo, eu confio muito no produto Chumol.
eu melhorei muito a minha vida financeira com a Timol, não tem dúvida disso. Eu quero resolver o meu carro, essa é a questão. Pronto, tranquilo, a gente vai estar Eu super acompanhando, né? recomendo, eu super recomendo. Mas no meu caso, não sei se é porque o mecânico não foi treinado, eu deixei ele com o Elias para poder auxiliar, né, Elias? Então, mas é Exatamente. bom a gente botar essas questões aqui que pode acontecer e a pessoa falar: esse produto não vale nada, esse produto não é bom. O que não é o caso, não é, Nós Elias? Exatamente. costumamos dizer assim, né? O Max EPR ele é ionizador de combustível, né? Ele não conserta carros, né? Ele apenas ioniza o combustível. Sim, eu Que é sei. a função do Max EPR, na verdade, é melhorar o combustível que entra dentro do motor. Quem faz todo o processo de baixar o tempo de injeção, que é o que acontece na economia, né? É o sistema eletrônico do próprio veículo, né? Agora, tem que ver por que o sistema eletrônico do veículo não está baixando o tempo de injeção. Esse questão é que a gente está acompanhando. Agora, para que a gente faça isso, a gente tem que saber quanto esse carro faz realmente sem o Max EPR. A gente tem que ter a Então, você certeza de sugere eu tirar a outra peça também. Ele só deixou, tira tudo. tira todas as duas peças, como eu passei para a senhora, tira tudo, deixa o carro rodar aí 30 quilômetros, uns 30 dias, pode ser, não tem problema. A senhora faz a média do seu carro aí. Realmente, eu fiz a primeira média, deu X, a segunda deu X, a terceira deu X. Meu carro realmente faz isso. Agora vamos colocar o aparelho para a gente ver. E aí a senhora vai se surpreender, tá bom? Tá bom. Mas eu Obrigado recomendo, aí, super obrigado recomendo. aí, obrigado, dona Juraci, pelas suas palavras e vamos estar acompanhando aqui. Quem vai estar Eu que agradeço, Eli. Você sabe que eu sou Timó. Tivemos agora no evento em Cabo Frio, foi muito bom, muito animador. Estou fazendo a faculdade FAT, estou a todo vapor na Timó. Então, eu quero economizar aí. também no meu carro, que eu sei que a Timó realmente tem os produtos de qualidade, eu vou conseguir. E a gente vai contar na live o que houve com o meu carro, não com o produto Pronto, Timó. com certeza, obrigado. Muito bom. Maria Custódia, ela levantou a mão Acho que e eu ela saiu, estava querendo. Elias. Ela saiu, foi? Ela acabou de ser o vice também. Nós estamos com a pergunta agora aqui do Robson, né? Segundo as informações no site, não é recomendado a instalação em carros turbo, correto? Não há estudos a respeito desse tipo de motor? Nós Na tivemos, verdade, pode concluir, Alex. nós tivemos uma experiência, né, Elias? Apenas com o ionizador, né? Não com o jateador, né? É. O jateador realmente não pode colocar no carro turbo, né? O deslocamento volumétrico dele é totalmente diferente, não foi projetado para o jateador da Timol, né? Porém, apenas o ionizador dá para colocar na mangueira, né? De admissão. Isso, a gente já fez um teste, já colocou no carro e teve um bom resultado, né? Uma economia boa, entendeu? Então, a gente segue a regra da Timol. Não coloca, mas se o cliente quiser colocar, a gente vai colocar lá e aí ele vai ver os benefícios e aí tá show, né? Agora só coloca só o ionizador, o jateador não, tá bom? De Robson para todos, ok. Então, pessoal, Dona Maria Custódia saiu, mas vê se tem algum chat aí dela, alguma pergunta, Alex? Não Ela já tem. deixou. Quero aqui agradecer a presença aqui de Juscelino, do Rio de Janeiro, mecânico Noel, aí da cidade de Salvador, Bahia, né? Está aqui com a gente. Seu Noel, a gente tem muitos anos aí instalando Max EPR junto, aí colado mesmo. E tem muitos vídeos aí que eu apresento do Max EPR, inclusive um do Cobre, que foi ele que instalou, mandou feedback para mim, né? Então, perfeito aí. Né? Então, é isso, Alex. O Max EPR, ele é um produto da Timote, uma empresa com mais de 18 anos, acho que mais de 20 anos, se eu não me engano, aí no mercado. O Max EPR está desde 2014 aí fazendo sucesso e teve essa expansão agora por causa do
preço abusivo do combustível e a péssima qualidade do combustível, né? Eu mesmo, qualquer carro que eu pego, que eu vou usar, se for flex, eu coloco aí o Max EPR, mesmo que seja só para mim fazer uma viagem, entendeu? Eu instalo o Max EPR por quê? Porque, em vez de eu dar o dinheiro ao posto de combustível, se eu estiver viajando aí, eu passo na beira da praia, dá para tomar aí um água de coco, né? Já sobrou de água de coco, eu não joguei fora o dinheiro, não é verdade? E nem correr o risco de queimar o catalisador do proprietário do veículo, né? Caso eu loque, às vezes eu viajo muito, aí eu tenho que, às vezes, colocar. Já tem um já que eu já... Isso é para colocar. Andou no carro, já coloco. Cheguei, tiro, guardo o Max EPR. O Max EPR não largo por nada, né? Boa noite, quero vender para o meu irmão. Ele mora aqui em Comendador Soares, Nova Iguaçu. Tem mecânico aqui perto? Qual para instalar? Não, o Max EPR, a Timol paga a instalação. E no lugar que não tiver um mecânico, pode ligar para o suporte técnico, que ele vai fazer o quê? Dizer ao mecânico onde é que instala o Max EPR. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Juscelino. Tudo bem, meu Tudo querido? bem, meu querido? Boa noite a todos aí. Boa noite, Alex. Cheguei um Salina. pouquinho atrasado aí. Tudo bem, Alex? Bom, graças a Deus. Graças a Deus. Já que você chegou atrasado, dá um castigo a você 15 para aí. 9. Fala aí um pouco do Max EPR, da experiência que você tem com o Max EPR. Elias, antes, deixa eu falar uma situação antes que eu esqueça. A pessoa perguntou aí, falou que quer vender para o parente dela, que é qual o local mesmo? Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é vizinho meu aqui. Então, se essa pessoa quiser fazer a instalação com o Paulinho, tá? Paulinho Mecânica aqui de Mesquita. É bem perto. Tá aí. Alguém pediu o telefone do suporte técnico? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Alex. Certo, mas não corra da pergunta, não. Fala sobre um pouco sobre o Max EPR, que você já instalou bastante, que eu sei, aí no Rio de Janeiro. Pronto, ele tá para ver? Dá para ver o telefone do suporte técnico? Deixa eu olhar aqui. Pronto, acho que dá para ver, né? Estou vendo o telefone do suporte técnico aí? Dá para ver, Alex? Perfeitamente, Elias. Pronto, aí tá o telefone aí, só entrar em contato aí para a instalação. E aí a gente direciona. Se for em Salvador, a gente direciona aí para Noel, se for... E para outros, tem Salvador também, né? Se for aí no Rio de Janeiro, a gente direciona para Juscelino aí resolver. Se for em São Paulo, aí a gente bota para Alex, o Tamo Wilson aí. junto aí, viu? Olha aí, seu Noel aí, da cidade de Salvador, Tamo junto Bahia. aí. Precisar, estamos colados aí, viu? Seu Noel ainda tem uma vantagem. Se ligar e dizer, olha, senhor, eu não posso ir na sua oficina, tem como você me instalar aqui? Seu Noel pega a condução e vai instalar na casa do cliente. Isso é qualidade de Timol. Elias, Opa, a pessoa botou aí, eu vi rapidamente aqui, acho que ela está querendo o telefone do Paulinho. Confere aí para mim, por gentileza. Isso mesmo, Juscelino. É Mas isso, Alex? é apenas puxar no site, né? No próprio site do Timol. na verdade, no escritório virtual, né? A pessoa que Isso convidou aí, ela tem um escritório virtual e aí ela já passa a pedir. Pode pedir no grupo aí, né? Pode pedir a pessoa que lhe convidou que ela vai lá e abre o escritório virtual dela, lá tem um mapa de todos os mecânicos. Aí ela pega lá todos que ela tiver mais próximo dela e vai lá estar o do Paulinho lá também. Não é isso, Samir? Sim, Elias, de Mesquita, que é bem próximo para essa pessoa. E fala um pouco do Max EPR, da sua experiência. Já tem uns 3 anos você, né, José? Tem mais de 4. Tem mesmo aí, 3 anos ou até um pouquinho mais. Então, o recado que eu tenho, Elias, para dar a todos aí em relação ao nosso
Max CPR aí é que, para quem ainda tem dúvidas em relação ao nosso aparelho aí, tá? Eu posso dizer muita, com muita firmeza que a pessoa pode fazer a instalação do Max CPR no seu carro, que ela pode comprar sem medo, porque o nosso aparelho realmente ele cumpre com o que ele promete, entendeu? E não é só economia, né? Só o fator também do Max CPR aumentar a vida útil do nosso motor, do nosso catalisador, né? Assim, são benefícios aí muitíssimo importantes, né? Então, eu uso muito uma frase, Elias, principalmente para as pessoas que duvidam muito do nosso aparelho aí. Contra fatos não há argumento. Então, para todos aí que ainda estão um pouco em dúvida, mesmo assistindo essa live aí maravilhosa aí com o Elias, com o Alex, tá? Não percam tempo, pessoal, porque é um aparelhinho que realmente funciona, tá? E está ajudando aí muitas pessoas aí em relação à economia de combustível, está ajudando as pessoas, né? No bolso aí, né? Em relação ao din-din aí. E a pessoa que vier fazer a instalação do Max CPR, em torno aí de 2 a 3 meses, a pessoa já praticamente já recuperou o que ela investiu, depois é só lucro, entendeu? Às vezes até antes disso, né? Vai depender a quantidade de quilômetros que a pessoa roda por dia, né? Então, assim, eu fiz uma instalação, Elias, de um Peugeot de um amigo aqui, 2016 o Peugeot dele. Estava fazendo 15,2. Ele pulou em poucos dias para 16,9, né? E ele já conversou comigo que ele não fez mais viagens, né? Está andando só pela cidade mesmo. Aí ele falou que vai fazer outra viagem, né? E vai fazer uma nova marcação, que provavelmente, tá, já aumentou bastante aí. Então, para todos aí que ainda têm dúvida, fica o meu recado aqui, e não tenham medo de comprar. Podem comprar sem medo, que o nosso aparelho realmente cumpre com aquilo que promete. Obrigado, Juscelino, aí pela sua participação. Maria Nada, meu Mello, querido. fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone e pode fazer a pergunta, Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olha, o meu carro, ele é um Paliozinho. Ele é tipo assim, o câmbio dele CVT, ele é automático. automático, né? Eles falam assim que ele é semi-automático, porque ele funciona também, se você quiser usar ele normal, você usa, né? Mas eu coloco ele direto lá no automático, ele para mim ele não ele só tem essa função, para mim acho melhor assim, né? Mais confortável, Então, né, para dirigir, né? é mais confortável para dirigir. Às vezes ele está dando uns probleminha eu acho que eu achava que era o câmbio, né? Mas esses dias, eu tenho o mês passado, teve um probleminha, aí o meu mecânico aqui, ele pegou e eu vou lá, vou limpar, fazer uma limpeza de bico para ver se tem alguma coisa a ver com eu acho que não vai ter nada a ver com o câmbio, né? Aí ele fez e funcionou direitinho, ele disse, não tem nada a ver. Então, Vamos lá. O carro da senhora, que ano é? 2010. Pronto. Vamos aprender um pouquinho sobre câmbio automático? Vamos lá? Vamos 5 lá. minutinhos? Pronto, vamos lá. Por que tem a ver e não tem? O motor ele tem uma válvula, né? Geralmente nas caminhonetes chama-se válvulas gêmeas. O que é que ela faz? Ela espera chegar o torque do motor em uma determinada RPM para jogar a marcha, certo? Ou seja, quando o motor ele está com problema, né? Está com falhamento,
esse RPM ele não chega suficiente para ativar essa válvula. E aí ele demora a passar a marcha, ou quando passa a marcha, geralmente ele passa e retorna a marcha para a anterior, né? Porque ele entende que faltou potência. Né? O conjunto motor e câmbio automático, ele trabalha em sincronismo, né? Toda a informação que ele recebe da potência e do torque do motor, ele transmite através de sensores aí para o câmbio automático. Então, tem a ver um pouco, sim, né? Então, o carro da senhora é um Palio, não é isso? 2010. 1.8. Vamos ver, esse que está aqui agora na tela não é automático, mas vamos ver o que teve aqui? Vamos ver qual foi a economia que ela teve. Olha o que essa mulher diz aqui sobre, que ela mandou um depoimento para a gente, sobre câmbio, aliás, sobre a economia de carro e sobre problema no carro que pode acontecer. Vamos assistir? Bom dia. Estão ouvindo bem? De Almeida. Estão ouvindo bem? Meu carro é um Siena 2011, 2012. Eu fazia 10,5, 11 até 11,5 com muito sacrifício. E aí comprei o Maxi PR da Timol. Foi feito o processo, mas não estava vendo resultado. O funcionamento do carro, você pegando, já parecia um carro zero. Só que o combustível, eu não estava vendo efeito. Aí liguei para seu Elias, da Timol, o mecânico. Ele orientou a eu falar com o meu mecânico sobre uma sonda lambda, que eu nem sabia que existiria. No Siena tem 2 sondas. E aí foi trocada essa sonda lambda. Aqui eu estou lhe mostrando. Aqui está o aparelho da Timol. Teve que usar uma conexão. E aí, depois desse procedimento, graças a Deus, é estrondoso a diferença que faz. Eu estou muito feliz e agradecida, porque agora eu vou ter condições de ligar, usar meu ar, que eu não usava porque não tinha condições, mas agora eu posso. Na estrada eu estou fazendo até 19, 20 quilômetros. E quem quiser, agora tem que fazer uma coisa. Antes de você instalar o aparelho, você tem que revisar seu carro todo. É por isso que eu estou tendo... Aí, pessoal, só um pouquinho aqui. Vou desligar o áudio de vocês. Aqui tem um áudio, está entrando aqui. Esse resultado. E aconselho a quem... Meu carro é um Siena 2011, 2012. Eu aconselho a quem tem transporte que experimente essa maravilha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Pronto. O que foi que a gente identificou aí? Estão ouvindo bem, pessoal? Aí, estão ouvindo bem? Que o carro dela está com a sonda lambda vencida. Essa sonda lambda vencida, ela não leva para o carro a informação correta, a central eletrônica, para que ele possa baixar o tempo de injeção, né? E ela correu um sério risco de queimar o catalisador. Porque se essa informação ela não chega para a central eletrônica para ela baixar o tempo de injeção, o combustível que passa em excesso vai continuar passando em excesso. Se ela pegar uma viagem longa, ela derrete o catalisador, né? Como o Alex falou, o catalisador trabalha na faixa de 1.600 graus. Quando ele toma combustível em excesso, ele pode chegar até 3.000 graus e a temperatura e a cerâmica do catalisador não suporta. Certo? Agora, vamos lá. Dona Maria Mello fez a pergunta no carro dela com câmbio automático. Está me ouvindo, dona Maria Mello? Seu microfone está desligado. Sim. Pronto. A sua câmera também está desligada. Veja bem. Tá. Seu carro tem quantos mil quilômetros rodados? Ele está com 60 e poucos, quase 60, acho que ainda falta alguma coisa para 70 mil. Pronto, vamos fazer aqui o que Alex falou. Mandar o mecânico, tirar a sonda lambda, dar uma olhada, dar uma limpada, colocar e passar o scanner aí para zerar os códigos de falha. Simples. Tá bom? E aí, instala o Max EPR. Simples.
E aí a senhora já... ele marca quanto? Está fazendo quanto hoje? A senhora sabe dizer? Eu nem sei direito, mas porque sempre eu saio nele durante a semana, né? Mas aqui dentro mesmo, né? Quase não roda, né? Então, não dá nem para a gente saber, assim, eu coloquei R$ 100 nele o mês, no início do mês passado, aí ainda dá para rodar, acho que a semana todinha. Eu vou Ah, 2 vezes, 3 vezes na fora, saio. o carro da senhora tem um computador de bordo. Ele tem um lugar onde marca a quilometragem por litro. Aí a senhora vai dar uma olhada lá, é um KM/L. Ela vai lá e vai estar uma numeração, 8, 10, 12, 15, aí a senhora vai poder tirar a quilometragem antes de instalar o MaxGPR, para que a senhora possa fazer a comparação depois. Tá bem? Uhum. Tá certo. E o seu câmbio, o CVT, ele vai começar a passar a marcha nos tempos certinho. Por quê? Porque o MaxGPR faz esse equilíbrio do motor aí, faz trabalhar redondinho, e as informações que vai chegar aí para a central eletrônica do módulo do câmbio automático vai chegar em tempo real e dentro do parâmetro que está, o software que está programado aí o seu carro. Tá bem? Aí a senhora vai ver que as marchas passar certinha, macia, sem aqueles trancos, entendeu? Uhum. Agora, aconselho também, como o carro da senhora tem mais de 12 anos de uso, que é um 2010, que faça a troca do óleo do câmbio automático, que é muito importante, né? A senhora lembra quanto tempo a senhora tem esse carro? Eu desde 2010, né? Que eu tenho ele. Pois é. Me diga uma coisa, a senhora trocou o óleo do câmbio automático quantas vezes? Do câmbio, não do motor. Eu acho que uma vez, eu acho que eu mandei fazer uma revisão aí, né? Não sei se eles trocaram, acho que umas 2 vezes. É bom a senhora verificar se realmente foi trocado o óleo do câmbio. Se não foi, a senhora tem que trocar num especialista em câmbio automático, tá? A senhora vai na concessionária, se a concessionária não tiver, a senhora vai num especialista. Por quê? Além de trocar o óleo, ele vai trocar o filtro interno, né? O motor tem um filtro de limpeza do óleo externo. No caso do automático, ele tem o filtro de óleo interno. Então, ele tem que tirar todo o fundo ali do cárter do câmbio automático, tem que fazer uma limpeza, lavar direitinho, colocar novamente, tirar o filtro de lubrificante do óleo do câmbio, colocar um filtro novo, colocar o óleo na máquina. Acredito que tem que, novamente, para completar, que o carro da senhora não tem kit de embreagem, ele tem uma peça chamada... muita peça na cabeça para gravar, viu? É uma peça chamada... É ela que recebe o óleo, que faz dar velocidade, tipo uma bola, né? Que ela substitui aí o disco de embreagem. Ela não tem aí kit de embreagem, entendeu? Então, esse fluido ele tem que entrar dentro dessa bola, né? E tem que chama-se conversor. Eu tenho que entrar no conversor e tem que sair. Se ele estiver sujo, ele vai entrar no conversor e não vai sair. Aí a senhora vai sentir aqueles trancos quando o carro passa de marcha. Entendeu? Se a senhora estiver sentindo isso, aí provavelmente é o óleo aí, que tem aproximado aí alguns dias sem trocar, ou já está na hora de trocar, tá bem? Teve uns dias, quando eu ia parar, tipo assim, passar oh, meu Deus do céu. No quebra-mola, na lombada. Isso, no quebra-mola, ele parava. Né? Ele parava, ele não queria sair, eu tinha que, sabe? Acelerar muito para ele sair, não é isso? Uma alta rotação, não é isso? Ele parava, simplesmente. Às vezes não queria sair do lugar, sabe? Aí eu desligava, aí ligava de novo, aí que ele saía. Porque aí eu dei para... Digo, eu acho que você não gosta de parar, tem que passar no quebra-mola sem parar. Aí eu ia assim, bem devagarinho, né? E
passava assim sem problema, né? Aí Então, nunca mais eu percebi. com certeza aí, esse óleo do câmbio, ele está um pouquinho só atrasado, mas um pouquinho só atrasado, a troca. Acredito que Uhum. uns 5 anos só. Aí a senhora, Eu acho que ele nunca foi trocado. Eu isso é acho que não. normal. Isso é normal. Isso é normal. Eu trabalho com mecânico todo dia. Acredite, aparecem coisas parecidas com essa. Viu? Mas isso aí com certeza está faltando a troca do óleo. Tá? Então, no caso, eu tenho que me levar procurar na concessionária, né? Para trocar o óleo do câmbio, tá? Trocar o óleo do câmbio, isso. Óleo do câmbio, vai fazer uma revisãozinha no carro da senhora, não leve para o Zé da esquina, nem um Toninho da rua de baixo, que pode dar errado, viu? O Certo. câmbio desse hoje, a senhora vai gastar em torno de R$ 8.000 para deixar ele pronto. Então, não é bom levar para o Toninho da rua de baixo e nem para o Joãozinho da esquina, não, tá? Sempre a concessionária. Para um pouco mais caro, mas resolve o problema. Tá bem? Uhum, tá ótimo. Obrigada, viu? É bom a gente ficar sabendo das coisas. Por aqui, a gente está sempre prestando esse serviço aqui, né? Com o maior prazer do mundo. Tem tanto eu como o Alex, como o seu Wilson aí, como o Noel, né? E vários outros mecânicos que estão aqui, né? Uhum. E caso a senhora precise, pode pegar o meu contato, que eu falo com o mecânico da senhora e digo a ele o que precisa, o que é que a senhora quer que ele verifique, tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar o antes, seu. Você anotou o telefone aí, eu acho que eu esqueci, não anotei aqui. o telefone é fácil. A senhora é consultora Timol? Sim. Vai Um chegar dia lá, desse eu entrei lá plano virtual, vai lá em loja, Max Isso, eu ZPR, entrei lá. pesquisar instalador. Ou simplesmente É, no grupo, a senhora pode pedir no grupo que eu te mando, tá? Peço para o beleza. meu contato, e a senhora manda o nome da senhora completa, a cidade, e forma mais ou menos aí o relato do seu carro, que aí eu salvo, e quando a senhora estiver no mecânico, eu peço para... Eu digo aí quais são os componentes que ele vai verificar Componente lá, que ele tá vai bom? fazer, né? Uhum. Provavelmente, o seu carro, depois de fazer todo esse processo de troca de fio, tudo direitinho, você vai ter que passar um scan para limpar o sistema, entendeu? Para que ele aí possa trabalhar certinho e para não correr o risco da senhora chegar e parar de vez na estrada, né? Já pensou parar no quebra-mola? Nossa. Como a gente chama aqui no Nordeste, né? Já pensou a moar e não querer sair? Aí vai ficar ruim, né? Ué, tem que cuidar. Carro de mulher tem que funcionar 100%. Exatamente. Pronto, então tá aí a dica de Elias Walsh, tá aí a dica de seu Alex, né? Pecando 40 segundos é o meu canal do YouTube, pode estar lá dando uma olhada também. Se pedir, eu te mando aí para a senhora. E Alex, aí é com você. Já estamos aí já em cima do horário, já passamos 7 minutinhos aí. Pode encerrar. E... Mais uma pergunta, Elias. então manda. Ela disse assim, né? Um motorista de Uber lá que perguntou se pode usar o Max CPR, né? E se houver necessidade de retirar por outro carro a cada 30 dias. Isso daí pode sim. Pode sim. Ele pode tirar de um, botar em outro, botar em 50. Não tem problema. O Max CPR não mexe na originalidade do carro, né? Quero aqui registrar a presença também aqui do nosso mecânico aí da cidade de Tucano, Paulo Henrique, também de meu xará, é Washington Mendes, tá? Isso aí, amigão, obrigado aí. Alex, é com você agora, meu querido. Muito bem. Sem mais perguntas, quero deixar o agradecimento a todos vocês, né? Eu gosto de falar assim, né? Que melhor do que receber é poder oferecer, né? E nós aqui em nome do Timol, é um prazer estar passando esse conhecimento para vocês, né? Tirando as suas dúvidas. E no que vocês precisarem, tem o nosso apoio, o nosso carinho aqui para todos. Muito obrigado. Okay, Alex. todos.
Alex, obrigado aí. Mais uma vez, tá de parabéns sua live, tá? Boa noite aí a todos. Fiquem todos com Deus. E a semana que vem, quarta-feira, estamos aqui novamente. Tá bom? Se Deus Um quiser. abraço e fica todos com Deus. Tchau, Boa Léo. noite. Tchau, tchau.